A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Celebramos hoje o 30º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Lucas 18, 9 a 14. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos digo que este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Meditemos, queridos irmãos, queridas irmãs, este texto do Evangelho tão bonito que só encontramos no Evangelho de São Lucas. Os 2 homens sobem para rezar, um o bom, o correto, o certo, o outro o pecador, o cobrador, o coletador de impostos. O homem norma, aquele que é certo, que vive corretamente, aquele que faz o que a lei pede e prevê. O fariseu, o bom, o cumpridor da lei de Moisés, aquele que está quase acima do bem e do mal. Eu não sou como os outros homens. A reza é autossuficiente, um autoelogio de si mesmo. Não apenas sobe para o templo, mas sobe e se põe acima dos outros homens, daqueles que ele considera ladrões, desonestos, adúlteros. Ele sobe e olha de cima para baixo, vê e julga os outros. Os julga como ladrões, desonestos e adúlteros. Sobe nas próprias virtudes, quando diz: eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. Ele é um homem íntegro, fiel, cumpridor da lei, um exemplo a ser seguido. Ele basta a si mesmo, ele se tem a si mesmo. Ele chega a subir no próprio conceito de si mesmo, ele está quase que acima do bem e do mal. Ele se satisfaz a si mesmo. É um autoelogio, uma autoinsensação. Mas a sua prece não sobe e rasteja pela terra como fumaça em dia de chuva. Os pecadores e necessitados de misericórdia são como o outro que era um cobrador de impostos, aquele que está a serviço do estrangeiro. O cobrador de impostos, aquele que se preocupa pouco com a lei. Ele não é justo nem ajustado. Ele está diante de Deus com a sua fraqueza e miséria. Quase tímido e temeroso permanece à entrada do templo, não se atreve a erguer os olhos, apenas bate no peito e murmura: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Pobre o homem que nem sequer eleva o seu olhar, pobre o homem que não entra na casa do seu Senhor e Deus. No entanto, contemplando o cobrador de impostos ali parado, olhos por terra, batendo no seu peito, balbuciando, não percebemos nele timidez, nem altivez, nem mesmo vergonha, muito menos medo. A sua condição é sem soberba, sem orgulho. Ele ali parado, sem movimento, num recolhimento, parece necessitado. É isso, tão contrito. Ele parece ali tão inteiro, tão verdadeiro, tão livre.
Ele é como os outros homens. Ele é um ladrão, um desonesto, um adúltero. Ele é um cobrador de impostos. Ele não jejua 2 vezes por semana e não dá o dízimo de toda a sua renda. Ele é o outro, aquele outro que a Escritura diz. E por sentir-se o outro daquele que a Escritura diz que deveria ser, ele nada é de aparência. Tudo é transparência, pura transcendência. Ele é um cobrador de impostos e não se esconde. E este homem ali tão reverente, tão pedinte, é apenas penitente. E assim, penitente e pedinte, no recôndito de sua alma é que suplica: meu Deus, tem piedade, que sou um pecador. Não veio justificar, não veio barganhar, apenas suplicar. Não veio comparar, não veio demonstrar, apenas se apiedar. Sem aparência, na pura transparência contrita, reverente, livre, prostrada, cuidada, recolhida na terra deserta de sua fraqueza, implora compaixão. Quando se busca misericórdia no amor, o suplicante na prece não se aproxima, permanece contrito na distância à soleira. O necessitado de misericórdia, tocado pela misericórdia, o atraído pela misericórdia, ao suplicar recolhe os olhos, bate no peito, deixa entrever a nudez, a fragilidade. Assim nele tudo é transparência de uma existência que se vê e assume como traidora, como pecadora, devedora. Devedora, pecadora, traidora quando tomada pela desmedida da misericórdia de Deus. E a misericórdia jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva quando desabafa em suas mágoas. E da desmedida amorosa e misericordiosa de Deus, que vela e cuida dos órfãos e das viúvas, a desmedida que habita e é o templo deixam vir à luz o recato e o pudor. O recato e o pudor que despertam a reverência da distância e recolhe os olhos porque não se atrevem a tocar o céu. O recato e o pudor de uma vida percebida na quase inutilidade e aclamar: tem piedade de mim, sou um pecador. Bem nos recorda a primeira leitura de hoje do Eclesiástico. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva quando desabafa suas mágoas. A prece do humilde atravessa as nuvens. O publicano não é o cumpridor da lei, é o pecador. Como o pecador se humilha, se apresenta diante de Deus, sim, a prece humilde atravessa as nuvens e chega ao coração de Deus. Como é extraordinário, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, percebemos que o publicano, na sua condição, apenas busca a compaixão de Deus. Subiu carregado de suas infidelidades, atraído, no entanto, pela misericórdia de Deus. E ele ali na soleira da porta, na sua contrição, deixa o templo ainda mais vazio com a sua prece e reverência. O templo com a amplidão do céu, a misericórdia de Deus. O publicano, ao apresentar-se diante do Senhor na sua finitude e miséria, no seu reconhecimento de sua vida pecadora, esvazia o templo de si mesmo e Deus toma o espaço da sua pessoa com a sua misericórdia. A suavidade da presença de Deus não é perturbada pelo publicano, pelo contrário, a sua contrição e imploração deixam a suavidade da misericórdia de Deus movimentar-se livremente entre as colunas, os espaços amplos e atingir o coração arrependido. A prece, a súplica nascida da nua fraqueza humana e do recato e do pudor que a desmedida da presença inefável suscita, sobe até as entranhas da misericórdia de Deus. Somente essa súplica e prece sobem e tocam os céus. A súplica que o eclesiástico canta como aquelas que sobem até as nuvens. A prece humilde que atravessa as nuvens, somente essa prece e súplica, conforme Jesus no Evangelho, justificam. Somente essa torna justo, ajustado, conformado aquele publicano. Queridos irmãos, queridas irmãs, alegremo-nos ao ver a proximidade de Deus na fraqueza do cobrador de impostos. Alegremo-nos e nos consolemos e subamos também nós ousadamente até o templo da nossa fragilidade e finitude e nos deixemos tocar pela compaixão de Deus. Também nós permanecemos por pudor e recato à distância e batemos o nosso peito e também nós balbuciarmos: tem piedade de mim, eu sou um pecador.
como que a suplicar a misericórdia. E Deus se alegra e se enche de misericórdia e se apieda, pois a sua misericórdia vai de geração em geração. Ele é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, como nos diz São Paulo. O Senhor é cheio de eterna misericórdia. Ele é só misericórdia. Como o publicano, na humildade da nossa pobreza, pecado, também voltemos para casa justificados como o publicano, se com reverência e cuidado nos colocarmos diante de Deus limpidamente, transparentemente, e pedirmos perdão. E sairemos de lá justificados, perdoados, libertados. E não sabemos por que saímos do templo com a sensação de que a nossa prece subiu e tocou o trono da misericórdia. O movimento de conversão, quando conduzido pela misericórdia, desperta para a percepção da nossa fraqueza e miséria. A nossa fraqueza e miséria publicana também murmura: tem compaixão de mim, eu sou um pecador. Amém. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Continuamos a apresentar, queridos irmãos e irmãs, queridos radiovintes, o texto da exortação apostólica sobre o amor para com os pobres de Papa Leão. A propósito, na Sagrada Escritura, um texto que deve ser tomado sempre como ponto de partida. Trata-se da revelação de Deus a Moisés junto à sarça ardente. Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor diante de seus inspectores. Conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a fim de os libertar. E agora vai, eu te envio. Deus mostra-se solícito para com os necessitados, para com os pobres. Clamam então ao Senhor e o Senhor envia-lhes um Salvador. Portanto, ao ouvir o clamor dos pobres, somos chamados a identificar-nos com o coração de Deus, que está atento às necessidades dos seus filhos e filhas, especialmente dos mais necessitados. Se permanecêssemos, porém, indiferentes a esse clamor, o pobre clamaria ao Senhor contra nós, e isso tornar-nos-ia para nós um pecado. E, deste modo, afastar-nos-íamos do próprio coração de Deus. A condição dos pobres representa um grito que, na história da humanidade, interpela constantemente a nossa vida, as nossas sociedades, os sistemas políticos, econômicos e, sobretudo, a Igreja. No rosto ferido dos pobres encontramos impresso o sofrimento dos inocentes e, portanto, o próprio sofrimento de Cristo. Ao mesmo tempo, deveríamos falar, e talvez de modo mais acertado, dos inúmeros rostos dos pobres e da pobreza, uma vez que se trata de um fenômeno multifacetado. Na verdade, existem muitas formas de pobreza. Aqueles que não têm meios de subsistência material, a pobreza de quem é marginalizado socialmente e não possui instrumentos para dar voz à sua dignidade e capacidades, a pobreza moral e espiritual, a pobreza cultural, aquela de quem se encontra em condições de fraqueza ou fragilidade, seja pessoal, seja social, ou em condições de fraqueza, seja pessoal, seja social, a pobreza de quem não tem direito, nem lugar, nem liberdade. Nesse sentido, pode dizer-se que o compromisso em favor dos pobres e pela erradicação das causas sociais e estruturais da pobreza, embora tenha adquirido importância nas últimas décadas, ainda continua insuficiente. Até porque as sociedades em que vivemos privilegiam com frequência linhas políticas e padrões de vida marcados por numerosas desigualdades e, por isso, as antigas formas de pobreza que evidenciávamos e se procuram combater acrescentam-se outras novas, por vezes mais subtis e perigosas. Desse ponto de vista e de louvor que as Nações Unidas tenham colocado a erradicação da pobreza como um dos objetivos do milênio. Ao compromisso concreto com os pobres ocorre associar-nos também uma mudança de mentalidade que tem incidências culturais. Efetivamente, a ilusão de uma felicidade que deriva de uma vida confortável leva muitas pessoas a ter uma visão da existência centrada na acumulação de riquezas e no sucesso social do custo a ser alcançado, mesmo explorando os outros e aproveitando ideais sociais e sistemas políticos e econômicos injustos, favoráveis aos mais fortes.
Assim, no mundo onde os pobres são cada vez mais numerosos, vemos paradoxalmente crescer algumas elites ricas que vivem numa bolha de condições demasiado confortáveis e luxuosas, quase num mundo à parte em relação às pessoas comuns. Isso significa que persiste, por vezes bem disfarçada, uma cultura que descarta os outros sem sequer se aperceber, tolerando com a indiferença de que milhões de pessoas morram de fome ou sobrevivam em condições indignas de ser humano. Alguns anos atrás, a foto de uma criança de bruços sem vida numa praia do Mediterrâneo provocou grande choque. Infelizmente, à parte de alguma momentânea comoção, acontecimentos semelhantes estão a tornar-se cada vez mais irrelevantes, como se fossem notícias secundárias. Não devemos baixar a guarda diante da pobreza. Preocupam-nos de modo particular as graves condições em que vivem muitíssimas pessoas devido à escassez de alimentos e água potável. Todos os dias morrem milhares de pessoas por causas relacionadas com a desnutrição. Mesmo nos países ricos, as estimativas relativas ao número de pobres não são menos preocupantes. Na Europa, há cada vez mais famílias que não conseguem chegar ao fim do mês. Em geral, nota-se que as diferentes manifestações da pobreza aumentaram. Ela já não se apresenta como uma condição única e homogênea, mas manifestam-se em múltiplas formas de empobrecimento econômico e social, refletindo o fenômeno das crescentes desigualdades, mesmo em contextos geralmente prósperos. Recordemos que duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. E, todavia, também entre elas encontramos continuamente os mais admiráveis gestos de heroísmo cotidiano na defesa e cuidado da fragilidade das suas famílias. Embora em alguns países se observem mudanças importantes, a organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe de refletir com clareza que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e idênticos direitos com os homens. As palavras dizem uma coisa, mas as decisões e a realidade gritam outra, especialmente se pensarmos nas mulheres mais pobres. Para além dos dados que por vezes são interpelados tentando convencer que a situação dos pobres não é tão grave assim, o quadro geral é bastante claro. Há regras econômicas que foram eficazes para o crescimento, mas não de igual modo para o desenvolvimento humano integral. Aumentou a riqueza, mas sem equidade, e assim nascem novas pobrezas. Quando dizem que o mundo moderno reduziu a pobreza, fazem-no medindo-a com critérios de outros tempos não comparáveis à realidade atual. Pois, noutros tempos, por exemplo, não ter acesso à energia elétrica não era considerado um sinal de pobreza, nem causava grave incômodo. A pobreza sempre se analisa e compreende no contexto das possibilidades reais de um momento histórico concreto. Todavia, para além das situações específicas e conjunturais, num documento da União Europeia de 1984, afirmava-se: considera-se pessoas pobres, indivíduos, as famílias e os grupos de pessoas cujos recursos são de tal modo débeis que os excluem de um tipo de vida minimamente aceitável no Estado membro em que vivem. Contudo, se reconhecemos que todos os seres humanos têm a mesma dignidade independentemente do local de nascimento, não se pode ignorar as grandes diferenças que existem entre os países e as regiões. Nós continuamos com o texto, queridos irmãos e irmãs, no próximo domingo. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Lembremos os nossos aniversariantes. Aniversário natalício, dia 28, Padre José James Batista da Silva, dia 31, Padre Edson Alzieda de Oliveira e dia 31, Padre Fausto Beretta, que já está na Itália. E lembramos o aniversário de ordenação, dia 28, Padre Erlim Henrique Pérez, dia 30, Padre John Omondi, dia 30, Diácono Roseval Rodrigues, dia 31, Padre Sebastião Monteiro Maia. A eles as nossas orações e a nossa gratidão por estarem no meio de nós e servirem as nossas igrejas. Deus os abençoe. Façamos juntos a oração do jubileu.
Pai que estás no céu, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermente a humanidade e o cosmos, na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrama sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos assim encerrando o nosso programa, pedindo que Deus nos abençoe e nos guarde. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e uma abençoada semana. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.